Claro. Inicialmente, eu gostaria que o senhor comentasse com quem, no banco do senhor, o senhor tratava da venda dessas carteiras, da aquisição desses créditos da Tirreno, como surgiu, para que o senhor desse uma contextualizada, como surgiram esses créditos e como foram emitidas as CCBs que foram, em seguida, cedidas, não é isso, ao BRB. Bom, boa tarde. A gente, desde 2019, a gente iniciou com originação desse produto de crédito consignado. Então, foi criada uma equipe, na época trazido pelo meu ex-sócio, que era o Augusto Lima. Ele formou uma equipe lá dentro do banco para poder fazer essas originações desses créditos. Ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo esse produto, foi crescendo, e a equipe foi aumentando, o banco foi aumentando também de tamanho, de patamar e até de volume de originação. Eu, como presidente, obviamente não entrava nos detalhes, seja da originação, seja de qualquer questão operacional do consignado, mas eu participava sempre das transações que a gente fazia, que a gente passou a fazer desde 2020 ou 2021, de cessão de carteiras para investidores. A gente realizou ao longo desse período, desses últimos anos, várias sessões para diversos investidores das carteiras que a gente originava, principalmente com o produto Crédito Cesta, que era o principal. As carteiras originadas, né, com relação à Tirreno, elas têm uma particularidade, porque a Tirreno ela foi criada, salvo engano, em dezembro, né, de acordo com o ato constitutivo da empresa, e ela não foi originada, né, por correspondentes, sim, por empresas do Grupo Master. Os créditos vieram de outro, sim, né, de outros originadores. Então, o que eu gostaria de perguntar de forma mais objetiva é se o senhor, quando que o senhor tomou conhecimento da Tirreno, porque o senhor era o presidente do banco, sim, e gerou um volume enorme de dinheiro para o senhor. Claro. Né? Eu acredito que, por exemplo, se não passou por um setor de compliance, os créditos, como leva a crer, eu não tenho, isso eu vou, né? O senhor sabia do dinheiro, controlava a entrada dos seus do seu banco. Então, assim, eu gostaria de saber como surgiu a Tirreno, né? Quem apresentou esse produto para o senhor deu o ok para a compra desses créditos. Então, eu gostaria que o senhor fosse um pouquinho mais objetivo. Desculpa, eu alonguei um pouquinho, porque é importante contextualizar de como que a gente chegou nessa questão. A gente vinha planejando uma mudança de rota ali no final de 2024, em razão de diversas questões que estavam acontecendo mercadológicas, de mudança de regulação que aconteceram, que pressionaram os canais do banco de distribuição. Então, naquele momento ali, no final do ano de 2024, início do ano de 2025, a gente estava num planejamento novo, que já seria um negócio que a gente estava engendrando com o Banco BRB. Então, nesse momento, na decisão de expandir a nossa originação e de trazer um portfólio maior do que a gente tinha e que a gente vinha trabalhando nos últimos meses, foi trazido esse negócio. Na época, não sabia nem o nome Tirreno, na verdade, eram as pessoas, que tinham experiência de mercado, que já tinham trabalhado com banco, já trabalhavam com banco, e queriam trazer um volume para a gente poder aumentar o volume nessa nova fase que a gente teria com o BRB. Foram essas pessoas que trouxeram esse produto e apresentaram para o senhor? Na verdade, a gente já estava muito inserido nesse contexto do consignado, né? O banco já estava relevante nisso. Então, são pessoas que já trabalhavam dentro do... Quem são essas pessoas? O senhor pode nominá-las, por favor? Que trouxeram... Ou trouxeram a Tirreno, que ofereceram os créditos da Tirreno para o senhor. Na verdade, quem trouxe o negócio foi o dono, que, na verdade, ele era sócio da Cartus e acabou criando a Tirreno para poder fazer
esse projeto, desvinculado dos sócios anteriores dele, que é o Henrique Pereto. Sim. Então o senhor Henrique apresenta ao senhor esse portfólio de créditos, não é isso? E tem uma situação com relação a Tirreno, que inclusive foi o que vinculou o senhor a essa empresa, que é o fato de que um dos diretores, ou o diretor da Tirreno, é um ex-empregado do Banco Master, que é o senhor André. O senhor tinha conhecimento disso, à época que o senhor realizou o negócio? Não, na verdade eu não conhecia o André anteriormente, eu fiquei sabendo posteriormente que ele tinha trabalhado no banco, mas como eu disse, esse ambiente ali do consignado, de originadores, de pessoas, era um ambiente que funcionava ali operacionalmente dentro do banco, então eram pessoas que tinham trabalhado, seja como parceiros, ou seja como funcionários, que trouxeram esse novo negócio, ou nova opção de originação de créditos para a gente. A originação por terceiros, a Tirreno foi a primeira empresa que fez isso para o banco do senhor? Na verdade, de aquisição de carteiras já originadas, sim. Sim, então foi a primeira experiência. Creio que sim, em volumes maiores, sim. Pode ser que a gente tenha feito no passado em volumes menores, mas em volumes maiores, sim. Sim. Qual, no entender do senhor, uma visão técnica, né, como um dono de banco, quais são os requisitos obrigatórios para aprovação de uma carteira de crédito? Depende do tipo de carteira. No caso de uma carteira de consignado, eu entendo que tem que se averiguar se tem um limite disponível para aquela concessão, e tem uma série de documentos que, me desculpe, eu não tenho os detalhes técnicos. Assim, mas para serem compradas pelo banco do senhor, elas teriam que passar por quais averiguações? Acho que análise de crédito e uma análise de compliance, basicamente. A origem da empresa, né, a forma, como ela era constituída, isso importaria também na gestão do SIM? Na verdade, ali funcionaria, a gente faz um cadastro de correspondentes e de pessoas que originavam já carteiras para o banco. Então, ao que eu entendo, a figura ali da pessoa que estava na negociação, inclusive já era parceiro do banco por meio de uma outra empresa. Então, importa sim, então o banco tinha o cadastro de quem fazia a originação, mas a gente não corre o risco da empresa originadora. Na verdade, o risco é o crédito final. Entendi. E aí, a questão toda é porque essas carteiras, elas foram transmudadas dentro do banco. Houve a emissão de um título executivo que atesta a veracidade de um crédito, de créditos que aparentemente não haviam sido nem documentados. E aí, assim, e aí, assim, a mesma pergunta que eu fiz relativa à origem dos créditos, eu faço com relação à emissão de títulos de crédito executivos, em que existe uma obrigação legal. Ele só pode ser emitido por uma instituição financeira. Quais são assim, os requisitos mínimos de compliance, de regra de compliance mesmo, de due diligence? O senhor me desculpe aí a falta de governança. Quais são os requisitos mínimos para que uma instituição financeira possa fazer a emissão dessas CCBs? Porque, assim, pelos documentos que a gente tem, eles não foram cumpridos.